O Bahrein, situado no Golfo Pérsico, é uma nação com uma rica história que abrange milênios. Desde as antigas civilizações até os períodos de domínio estrangeiro e a luta pela independência, o Bahrein testemunhou uma série de eventos significativos. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada abrangente pela história do Bahrein, explorando suas raízes ancestrais até os dias atuais. O Bahrein, localizado no Golfo Pérsico, tem uma história rica que remonta a milênios. Durante o período antigo, a região testemunhou o florescimento de duas importantes civilizações, Dilmun e Tilos. A civilização Dilmun prosperou no Bahrein entre 3000 a.C. e 600 a.C. Era uma sociedade avançada, conhecida por seu comércio próspero, e pela relação com as civilizações vizinhas. Dilmun era um centro comercial vital, conectando o Oriente Médio, o subcontinente indiano, e o mundo mediterrâneo. A civilização Dilmun também era conhecida por seu sistema de irrigação eficiente, que permitia o cultivo de terras férteis e o desenvolvimento da agricultura. Durante o período helenístico, o Bahrein foi influenciado pela civilização grega, e testemunhou a ascensão da cidade-estado de Tilos. Tilos era conhecida por sua riqueza e por sua posição estratégica no comércio do Golfo Pérsico. A cidade era um importante centro comercial e de trânsito, estabelecendo relações comerciais com os gregos, persas e outras civilizações da região. A influência grega em Tilos era evidente na arquitetura, com a construção de templos e edifícios públicos, inspirados na arquitetura grega clássica. Ambas as civilizações deixaram um legado duradouro no Bahrein. A civilização Dilmun é mencionada em várias inscrições e textos da época, incluindo os registros da antiga Mesopotâmia. Acredita-se que Dilmun tenha sido um centro de comércio importante para as rotas comerciais da época, comércio que incluía especiarias, metais preciosos e outros produtos. Já a civilização Tilos contribuiu para o desenvolvimento econômico e cultural do Bahrein, estabelecendo uma sociedade próspera e fortalecendo os laços comerciais com outras civilizações. A presença das civilizações Dilmun e Tilos no Bahrein evidencia a importância histórica da região como um centro comercial e cultural desde tempos antigos. Essas civilizações desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento social, econômico e cultural do Bahrein, deixando um legado que ainda é valorizado e estudado nos dias de hoje. A compreensão dessas civilizações permite-nos apreciar a riqueza da história do Bahrein, e sua contribuição para o patrimônio cultural global. Durante o período do domínio persa, o Bahrein foi incorporado ao vasto Império Persa, também conhecido como Império Aquemênida. Essa fase da história do Bahrein ocorreu entre os séculos 6 a.C. e 4 a.C., e trouxe profundas influências políticas, culturais e econômicas para a região. O Império Persa, sob o reinado de Ciro, o Grande, conquistou e anexou várias regiões do Oriente Médio, incluindo o Bahrein. Essa expansão resultou em um sistema administrativo centralizado, com os persas governando a região por meio de satrapias, que eram divisões administrativas subordinadas ao Império Persa. O domínio persa no Bahrein trouxe uma série de mudanças e desenvolvimentos significativos. A administração persa estabeleceu uma estrutura governamental eficiente, com a construção de cidades, fortificações e sistemas de irrigação. Esses avanços melhoraram as condições de vida, e promoveram o crescimento econômico na região. A influência persa também se estendeu para a cultura e a religião. A religião predominante no Império Persa era o zoroastrismo, e essa fé foi difundida no Bahrein durante esse período. Templos zoroastristas foram construídos e rituais religiosos foram realizados, deixando uma marca duradoura na história religiosa do Bahrein. Além disso, o comércio floresceu sob o domínio persa. O Bahrein, localizado em uma posição estratégica no Golfo Pérsico, tornou-se um importante centro comercial entre a Índia, a Mesopotâmia, e outras regiões vizinhas. As rotas comerciais se expandiram, levando a um aumento significativo no comércio de produtos como especiarias, seda, metais preciosos e pérolas.
O domínio persa no Bahrein foi interrompido com a chegada das conquistas de Alexandre, o Grande, no século IV a.C. O Império Persa foi derrotado pelos macedônios, e o Bahrein passou para o domínio do Império Helenístico. Apesar do fim do domínio persa no Bahrein, sua influência duradoura deixou marcas na arquitetura, na cultura e na economia da região. O período do domínio persa foi um capítulo importante na história do Bahrein, moldando sua identidade e contribuindo para seu desenvolvimento como um centro cultural e comercial. Durante o período do domínio árabe, o Bahrein testemunhou a chegada e a influência das tribos árabes na região. Esse período ocorreu a partir do século VII d.C., após a expansão do Islã e a conquista muçulmana da Península Arábica. Após a morte do profeta Maomé em 632 d.C., os árabes muçulmanos iniciaram uma série de conquistas territoriais, estabelecendo um vasto império conhecido como Califado Islâmico. O Bahrein, estrategicamente localizado no Golfo Pérsico, foi um dos territórios conquistados pelos árabes durante essa expansão. O domínio árabe trouxe consigo a disseminação do Islã como religião predominante no Bahrein. Mesquitas foram construídas, e a cultura e os costumes árabes foram adotados pela população local. Além disso, a língua árabe tornou-se a língua oficial da região, substituindo as línguas anteriores. Sob o domínio árabe, o Bahrein também se beneficiou do comércio no Golfo Pérsico. A localização estratégica do Bahrein facilitou as rotas comerciais marítimas entre a Índia, a Ásia Central e o mundo árabe, resultando em um aumento significativo do comércio de especiarias, pérolas, tecidos e outros produtos. Durante o período do domínio árabe, o Bahrein também foi governado por diferentes dinastias e governantes árabes, como os Omíadas, Abássidas, Safávidas e Otomanos. Essas dinastias deixaram sua marca na arquitetura, nas instituições governamentais e nas práticas culturais do Bahrein. A chegada e o domínio árabe tiveram um impacto profundo no Bahrein, moldando sua cultura, religião, comércio e governança. A influência árabe ainda é evidente nas tradições e nos costumes do país, com a língua árabe sendo amplamente falada e a cultura islâmica sendo praticada pela maioria da população. Durante o período abássida, o Bahrein foi uma província administrativa do vasto Império Islâmico governado pela dinastia abássida, que se estendeu de 750 a 1258 d.C. Essa dinastia foi estabelecida após a queda do Califado Omíada, e marcou um período de importantes desenvolvimentos políticos, culturais e científicos. O domínio abássida no Bahrein trouxe consigo uma era de prosperidade e estabilidade para a região. A administração abássida estabeleceu uma governança centralizada, com uma estrutura burocrática eficiente e uma política fiscal organizada. A capital administrativa do Bahrein durante esse período foi a cidade de Basra. Além da estabilidade política, o período abássida foi marcado por uma grande influência cultural e intelectual. A dinastia abássida valorizava as artes, a ciência e a filosofia, estabelecendo centros de aprendizado e encorajando o florescimento da literatura e da poesia. O Bahrein, como parte do Império Abássida, também testemunhou esse florescimento cultural. Durante esse período, o Bahrein tornou-se um importante centro de comércio no Golfo Pérsico, beneficiando-se das rotas comerciais que ligavam o Oriente Médio, a Ásia Central e o subcontinente indiano. O comércio de especiarias, pérolas e outros produtos desempenhou um papel crucial na economia bahreinita. Além disso, o Islã continuou a se espalhar e a consolidar-se no Bahrein durante o período abássida. A religião islâmica desempenhou um papel importante na sociedade, na cultura e nas práticas diárias da população. Mesquitas foram construídas, e a educação religiosa foi valorizada e promovida. Apesar dos aspectos positivos, o período abássida também enfrentou desafios e instabilidades, incluindo revoltas, conflitos internos e ameaças externas. A influência abássida no Bahrein gradualmente diminuiu com a ascensão de outras dinastias e impérios na região, como os persas safávidas e os otomanos. No entanto, o legado do período abássida no Bahrein,
é evidente em sua arquitetura, cultura e influências islâmicas. A importância do comércio, a prosperidade econômica e o desenvolvimento cultural contribuíram para a formação da identidade bahreinita, e moldaram a sociedade e a história do país. Durante o século XVI, o Bahrein passou por um período de domínio português. A chegada dos portugueses ao Golfo Pérsico foi motivada pelo interesse em controlar as rotas comerciais e dominar o comércio na região. O Bahrein, com sua localização estratégica e riqueza de recursos naturais, tornou-se um alvo importante para os portugueses. Em 1521, as forças portuguesas lideradas por Antônio Correia chegaram ao Bahrein e estabeleceram seu domínio sobre a região. Eles construíram fortalezas costeiras e estabeleceram uma presença militar para controlar o comércio e proteger seus interesses. Durante o domínio português, o Bahrein enfrentou uma série de conflitos e tensões. As forças portuguesas impuseram seu controle sobre as rotas comerciais e exigiram tributos dos governantes locais. Eles também buscaram estabelecer uma presença missionária, com o objetivo de converter a população local ao cristianismo. No entanto, a resistência local contra o domínio português cresceu ao longo do tempo. Os líderes locais e as comunidades comerciais buscaram formas de resistir à influência portuguesa, incluindo alianças com outros impérios, e a busca por rotas comerciais alternativas. Em 1602, o domínio português sobre o Bahrein foi finalmente desafiado pelas forças persas. O Shah Abbas I, da dinastia Safávida, enviou uma expedição militar para expulsar os portugueses da região. Após uma série de conflitos, as forças persas conseguiram derrotar os portugueses e retomar o controle do Bahrein. O domínio português deixou um impacto significativo na história do Bahrein. Embora tenha sido um período de ocupação e controle estrangeiro, também introduziu novos elementos culturais e tecnológicos na região. A arquitetura das fortalezas portuguesas ainda pode ser vista até hoje, e alguns termos e influências da língua portuguesa foram incorporados ao dialeto bahreinita. Além disso, o domínio português trouxe consigo mudanças no comércio e na economia do Bahrein. Os portugueses controlavam as rotas comerciais e impunham tributos, o que afetou a economia local. No entanto, a resistência e a busca por rotas comerciais alternativas também levaram a mudanças na economia bahreinita. O domínio português no Bahrein durante o século XVI foi um período de ocupação e controle estrangeiro. Embora tenha deixado um impacto significativo na história do país, o domínio português foi desafiado e eventualmente derrotado pelas forças persas. O segundo domínio persa sobre o Bahrein começou no século XVII, quando o Shah Abbas I, da dinastia Safávida, expulsou os portugueses da região. Esse domínio durou até o século XVIII, quando o Bahrein se tornou uma província da Pérsia. O domínio persa trouxe estabilidade política e uma forte influência cultural para o Bahrein. A região foi governada por governadores persas que representavam o Shah, e aplicavam suas políticas na região. O Shah exercia controle direto sobre a província do Bahrein, nomeando governadores e estabelecendo uma administração centralizada. Durante esse período, o Bahrein desempenhou um papel estratégico, como um importante centro comercial e portuário no Golfo Pérsico. O comércio e as rotas marítimas foram incentivados e desenvolvidos, impulsionando a economia local. O Bahrein tornou-se um importante entreposto comercial para as rotas que conectavam a Pérsia, a Índia e o mundo árabe. A influência cultural persa também se fez sentir no Bahrein durante esse período. A língua persa foi amplamente falada e adotada nas esferas administrativas e culturais. A religião predominante no Bahrein também se tornou o xiismo, que é a principal religião do Irã. Isso levou a uma maior influência cultural e religiosa do Irã na região. O domínio persa no Bahrein trouxe benefícios e desafios para o povo bahreinita. Por um lado, o comércio e a economia prosperaram, levando a um aumento da prosperidade. Por outro lado, a região também sofreu com impostos e tributos pesados impostos pelo governo persa.
No entanto, esses desafios foram equilibrados com a estabilidade política proporcionada pelo domínio persa. No século XVIII, o domínio persa sobre o Bahrein começou a enfraquecer devido a conflitos internos e à pressão de potências externas, como o Império Britânico. Em 1783, a família Al-Khalifa, proveniente da região central da Arábia, assumiu o controle do Bahrein e estabeleceu sua própria dinastia, que continua no poder até os dias de hoje. O domínio persa sobre o Bahrein foi um período de influência política, econômica e cultural significativa. A estabilidade política e a expansão do comércio marcaram esse período, assim como a adoção da língua persa e a influência religiosa do xiismo. O domínio persa deixou um legado duradouro no Bahrein, moldando sua identidade e suas relações com a Pérsia, atual Irã, e a região do Golfo Pérsico. Durante o século XIX, o Bahrein entrou em um período de influência e controle britânicos, conhecido como Protetorado Britânico. Esse período começou em 1820, quando o governo britânico assumiu um papel ativo na região do Golfo Pérsico, visando proteger seus interesses comerciais e garantir a estabilidade na região. A influência britânica no Bahrein foi estabelecida por meio de uma série de tratados e acordos com o governo local. Em 1820, foi assinado o Tratado Geral de Paz e Amizade entre o Bahrein e a Grã-Bretanha, que estabeleceu uma relação de proteção e cooperação entre as duas partes. Sob esse acordo, o Bahrein aceitou a orientação e o aconselhamento britânicos em assuntos externos, e concordou em não firmar tratados com outras potências sem o consentimento britânico. Durante o Protetorado Britânico, os britânicos exerceram uma influência significativa no governo do Bahrein, embora o país mantivesse sua autonomia interna. Um residente britânico foi nomeado para representar os interesses britânicos e supervisionar a administração local. O residente tinha autoridade para intervir em assuntos políticos, econômicos e de segurança. Uma das principais motivações do domínio britânico no Bahrein foi a segurança marítima na região do Golfo Pérsico. A Grã-Bretanha tinha interesse em proteger suas rotas comerciais e suas colônias na Índia e no Oriente Médio. A presença britânica no Bahrein ajudou a garantir a estabilidade e a segurança na região, evitando conflitos e ameaças externas. Durante o Protetorado Britânico, o Bahrein experimentou um período de desenvolvimento econômico e modernização. A Grã-Bretanha incentivou a diversificação da economia, com o estabelecimento de indústrias modernas, a exploração de petróleo, e a expansão do comércio. Isso levou a um aumento na prosperidade e na influência econômica do Bahrein na região. Além disso, durante esse período, ocorreram mudanças sociais e culturais significativas. A influência britânica trouxe uma maior abertura para a educação, a modernização da infraestrutura, e a introdução de novas ideias e práticas. A presença britânica também teve impacto na sociedade bahreinita, com a introdução de novos sistemas legais e administrativos. O protetorado britânico sobre o Bahrein durou até 1971, quando o país finalmente conquistou sua independência. Após a independência, o Bahrein continuou a manter laços estreitos com a Grã-Bretanha, especialmente em termos de defesa e segurança. O legado britânico no Bahrein pode ser visto até os dias de hoje, tanto na infraestrutura quanto nas instituições governamentais. O protetorado britânico marcou um período de influência e desenvolvimento significativos no Bahrein. A presença britânica trouxe estabilidade, modernização e diversificação econômica para o país. Ao mesmo tempo, essa influência também moldou a sociedade bahreinita e teve um impacto duradouro na história e na identidade do Bahrein. A luta pela independência do Bahrein foi um período marcante em sua história, que ocorreu principalmente na segunda metade do século XX. Durante esse período, o Bahrein buscou se libertar do domínio britânico e alcançar a autodeterminação como nação soberana. A luta pela independência ganhou força na década de 1950, quando o nacionalismo bahreinita cresceu, e o desejo de autogoverno se tornou cada vez mais evidente.
Movimentos e organizações políticas foram formados para promover os interesses e aspirações do povo barenita. Um dos marcos importantes nessa luta foi a formação do Movimento de Libertação Nacional do Bahrein, o MLN, fundado em 1954 por líderes políticos e ativistas. O MLN defendia a independência total do Bahrein e a rejeição do domínio estrangeiro. O movimento organizou manifestações, greves e protestos pacíficos para pressionar as autoridades britânicas e chamar a atenção internacional para a causa da independência. O movimento nacionalista ganhou ainda mais força na década de 1960, com a crescente participação popular e o apoio de organizações internacionais. A pressão internacional sobre o domínio colonial britânico também aumentou, à medida que a descolonização se tornou um tema importante no cenário global. Em 1970, o Bahrein deu um passo significativo em direção à independência, com a assinatura do Tratado de Independência com a Grã-Bretanha. Sob esse tratado, o Bahrein alcançou a soberania e assumiu a responsabilidade por seus assuntos internos e externos. O tratado também estabeleceu a base para o desenvolvimento de uma constituição e a formação de um governo representativo. No ano seguinte, em 1971, o Bahrein finalmente proclamou sua independência e tornou-se uma nação soberana. Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa foi proclamado o primeiro rei do Bahrein, e o país começou a estabelecer suas instituições políticas e administrativas. A conquista da independência marcou o início de uma nova era para o Bahrein. O país passou a desenvolver sua própria identidade nacional, estabelecer relações diplomáticas com outras nações, e participar ativamente dos assuntos regionais e internacionais. O Bahrein buscou fortalecer sua economia, diversificar seus setores e promover o bem-estar social de seu povo. No entanto, a conquista da independência não foi o fim dos desafios enfrentados pelo Bahrein. Questões como a representação política, os direitos humanos e a tensão sectária continuaram a moldar a trajetória do país. A luta pela democracia e pelos direitos civis tem sido um tema constante ao longo dos anos, refletindo a busca contínua por um governo inclusivo e justo. A luta pela independência do Bahrein foi um marco importante em sua história recente. A conquista da soberania permitiu ao país moldar seu próprio destino, estabelecer sua identidade e buscar seus interesses nacionais e regionais. A luta pela independência também ressaltou a importância da autodeterminação e da busca pela liberdade em todo o mundo. O Bahrein passou por um notável desenvolvimento econômico ao longo das últimas décadas, impulsionado por uma série de fatores, incluindo sua localização estratégica, recursos naturais, políticas governamentais e diversificação econômica. Desde a descoberta de grandes reservas de petróleo no início do século XX, o Bahrein experimentou um crescimento significativo em sua indústria petrolífera. O petróleo desempenhou um papel crucial na economia do país, gerando receitas substanciais e impulsionando a modernização e o desenvolvimento de infraestrutura. No entanto, o governo do Bahrein reconheceu a importância de diversificar sua economia e reduzir a dependência do petróleo como fonte exclusiva de receita. Assim, foram implementadas políticas para estimular outros setores, como serviços financeiros, turismo, indústria, comércio e tecnologia. O setor financeiro tem sido um dos principais pilares do desenvolvimento econômico do Bahrein. O país se tornou um centro financeiro regional, atraindo bancos internacionais, seguradoras e instituições financeiras. A presença de uma sólida infraestrutura financeira, juntamente com regulamentações favoráveis e incentivos governamentais, contribuiu para o crescimento do setor financeiro e para o estabelecimento de uma economia diversificada. Além disso, o turismo desempenha um papel cada vez mais importante na economia do Bahrein. O país tem se esforçado para atrair visitantes, promovendo suas atrações culturais, praias, eventos esportivos e festivais. Investimentos significativos foram feitos na melhoria da infraestrutura turística, como hotéis de luxo, shoppings, parques temáticos e centros de convenções.
O desenvolvimento de áreas industriais também tem sido uma prioridade para o Bahrein. O governo implementou políticas para incentivar o investimento estrangeiro e atrair empresas de manufatura e tecnologia para estabelecerem suas operações no país. Setores como petroquímica, metalurgia, alimentos e bebidas, e produtos farmacêuticos têm se expandido consideravelmente. Além disso, o Bahrein tem investido em infraestrutura de transporte, como a expansão de seu aeroporto internacional e a construção de um moderno sistema de transporte público, para melhorar a conectividade e facilitar o fluxo de comércio e turismo. O desenvolvimento econômico do Bahrein tem se refletido no bem-estar social e na melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos. O país tem investido em programas de educação, saúde e moradia, além de promover políticas de inclusão social e igualdade de oportunidades. No entanto, apesar dos avanços econômicos, o Bahrein também enfrenta desafios, como a necessidade de promover a sustentabilidade ambiental, reduzir as desigualdades sociais e melhorar as condições de trabalho. O governo está comprometido em superar esses desafios e continuar impulsionando o desenvolvimento econômico de forma sustentável. O Bahrein alcançou um notável desenvolvimento econômico ao longo das últimas décadas, diversificando sua economia e reduzindo a dependência do petróleo. O país se tornou um centro financeiro regional, promoveu o turismo e atraiu investimentos em diversas indústrias. O desenvolvimento econômico do Bahrein tem contribuído para a melhoria do bem-estar social e para a construção de uma economia sustentável. O Bahrein tem enfrentado uma série de desafios políticos ao longo de sua história recente, que tem influenciado sua dinâmica política e social. Esses desafios incluem questões relacionadas à governança, direitos humanos, liberdades civis e tensões sectárias. Um dos principais desafios políticos enfrentados pelo Bahrein é a questão dos direitos humanos e liberdades civis. Houve relatos de restrições à liberdade de expressão, associação e reunião, bem como alegações de detenções arbitrárias, tortura e maus tratos. Organizações internacionais de direitos humanos têm levantado preocupações sobre a situação dos direitos humanos no país. Além disso, o Bahrein também tem enfrentado tensões sectárias entre a maioria xiita e a minoria sunita. Essas tensões têm influenciado a dinâmica política do país, com protestos e manifestações em busca de maior representação e igualdade. O governo tem buscado abordar essas tensões e promover a reconciliação nacional por meio de diálogo e reformas políticas. Outro desafio político importante é a busca pela participação política inclusiva e representativa. O Bahrein tem promovido reformas políticas para fortalecer as instituições democráticas, incluindo a realização de eleições parlamentares. No entanto, alguns críticos argumentam que essas reformas são limitadas, e que mais esforços são necessários para garantir a plena participação de todos os setores da sociedade. O Bahrein também enfrenta desafios relacionados à sua posição geopolítica e às relações internacionais. O país está localizado em uma região com tensões políticas e conflitos em curso, como a rivalidade entre Irã e Arábia Saudita. Essas dinâmicas regionais têm impacto no Bahrein e podem influenciar sua política interna e externa. Ademais, o Bahrein tem buscado desenvolver uma economia diversificada e enfrenta o desafio de criar oportunidades de emprego e melhorar as condições de vida de sua população. Isso requer o fortalecimento do setor privado, investimentos em educação e treinamento, além de políticas que promovam a inovação e a diversificação econômica. O Bahrein enfrenta diversos desafios políticos que incluem questões relacionadas aos direitos humanos, tensões sectárias, participação política inclusiva e relações internacionais. Esses desafios têm impacto na dinâmica política e social do país. O Bahrein tem buscado enfrentar esses desafios por meio de reformas políticas, diálogo e investimentos em áreas-chave, como economia e educação. A superação desses desafios requer um compromisso contínuo com a promoção dos direitos humanos, a inclusão política e a estabilidade interna.
A arte e a arquitetura do Bahrein são testemunhos da rica história e da influência cultural ao longo dos séculos. A região possui uma tradição artística que remonta a milênios, e abrange uma variedade de estilos e formas de expressão. A arquitetura bahreinita é caracterizada pela combinação harmoniosa de influências tradicionais e contemporâneas. Os edifícios históricos refletem a arquitetura islâmica, com características como arcos, cúpulas, minaretes e padrões geométricos. Os materiais tradicionalmente utilizados incluem a pedra coralina e a madeira de palmeira, que conferem uma aparência distintiva aos edifícios. Um exemplo icônico da arquitetura do Bahrein é a antiga cidade de Khawet al-Bahrein, um sítio arqueológico que remonta a mais de 4.000 anos. As ruínas da cidade fortificada apresentam estruturas como muralhas, torres e templos, que revelam a habilidade arquitetônica das civilizações antigas que habitaram a região. Além da arquitetura, o Bahrein possui uma cena artística vibrante. A arte contemporânea está em ascensão, com galerias e museus exibindo obras de artistas locais e internacionais. A pintura, a escultura, a fotografia e as instalações são algumas das formas de expressão artística encontradas no país. A arte bahreinita também é influenciada pela cultura islâmica, com a caligrafia árabe sendo uma forma de arte reverenciada. A intricada escrita árabe é frequentemente incorporada em pinturas e esculturas, transmitindo mensagens de fé, beleza e sabedoria. Além disso, o Bahrein é conhecido por suas artes tradicionais, como a tecelagem, a cerâmica e a joalheria. As tapeçarias e tapetes feitos à mão são apreciados por suas cores vibrantes e padrões intrincados. A cerâmica bahreinita é reconhecida por suas formas elegantes e decorações detalhadas, enquanto a joalheria tradicional utiliza ouro, prata e pedras preciosas, para criar peças únicas e deslumbrantes. No Bahrein, também é possível encontrar festivais de arte e cultura, nos quais artistas locais e internacionais se reúnem para celebrar as expressões artísticas. Esses eventos promovem a criatividade, o intercâmbio cultural, e o enriquecimento da cena artística do país. A arte e a arquitetura do Bahrein são uma fusão de tradição e inovação, refletindo a rica herança cultural e a criatividade do povo bahreinita. Por meio dessas expressões artísticas, a identidade cultural do Bahrein é preservada e compartilhada com o mundo. A música e a dança do Bahrein desempenham um papel fundamental na expressão cultural e na celebração da identidade do país. Com uma rica tradição que remonta a séculos, essas formas de arte refletem a diversidade étnica e a influência cultural que moldaram a sociedade bahreinita. A música bahreinita abrange uma variedade de gêneros e estilos, refletindo a história multicultural do país. Um dos gêneros mais proeminentes é o salt, que combina elementos da música árabe, persa e indiana. O salt é caracterizado pela melodia cativante, ritmos animados e letras poéticas, que abordam temas como o amor, a tradição e a identidade nacional. Além do salto, o Bahrein também é conhecido pelo fijiri, um estilo musical tradicional executado por um coral de homens acompanhado por tambores. O fijiri é frequentemente apresentado durante festividades e celebrações, transmitindo um senso de comunidade e tradição. Outra forma de música popular no Bahrein é o arada, um gênero que combina música e dança. O arada é executado por um grupo de dançarinos que batem palmas, tocam tambores e cantam em uníssono, criando uma atmosfera enérgica e contagiante. Essas apresentações são acompanhadas por movimentos de dança coreografados, que expressam a alegria e a vitalidade da cultura bahreinita. A dança tradicional do Bahrein também desempenha um papel significativo na expressão cultural. Um exemplo é a Arda, uma dança folclórica executada por homens usando trajes tradicionais. A Arda envolve movimentos coordenados, batidas de pés ritmadas e um forte senso de unidade e cooperação entre os dançarinos. Além das formas tradicionais de música e dança, o Bahrein também abraça estilos modernos e influências internacionais. O país tem visto o surgimento de músicos e artistas contemporâneos, que misturam elementos tradicionais com estilos contemporâneos, criando uma cena musical diversificada e inovadora.
Festivais de música e dança são realizados ao longo do ano, proporcionando uma plataforma para artistas locais e internacionais se apresentarem e compartilharem suas criações com o público. Esses eventos são celebrados pela comunidade e reforçam a importância da música e da dança como formas de expressão e união. A música e a dança do Bahrein são formas de arte profundamente enraizadas na cultura e na identidade do país. Por meio dessas expressões artísticas, os bahreinitas celebram sua história, transmitindo tradições, expressando emoções e mantendo viva a rica herança cultural do Bahrein. O Bahrein tem uma história rica em personalidades notáveis, que contribuíram para diversas áreas, incluindo política, literatura, artes e negócios. Essas personalidades deixaram um impacto significativo no país e além, demonstrando talento, liderança e inovação. Na área política, uma figura proeminente é Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa, que governou o Bahrein como emir de 1961 até sua morte em 1999. Durante seu reinado, o Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa desempenhou um papel fundamental na consolidação e modernização do Bahrein, liderando o país em momentos cruciais de sua história. Outra personalidade notável é Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa, que sucedeu seu pai como rei do Bahrein em 1999. O rei Hamad bin Isa Al Khalifa implementou reformas políticas e econômicas, promovendo a modernização e a abertura do país para o mundo exterior. Ele também desempenhou um papel ativo na promoção do diálogo interreligioso e na defesa dos direitos humanos. Na literatura, destaca-se o poeta Cassim Haddad, considerado uma das figuras literárias mais influentes do Bahrein. Suas obras abordam temas como identidade, amor, liberdade e justiça, e são conhecidas por sua profundidade e beleza poética. No campo das artes, a pintora e escultora Balkis Fakhroo é uma personalidade notável. Suas obras abrangem uma variedade de estilos e temas, e ela é reconhecida como uma das principais artistas contemporâneas do Bahrein. Em termos de negócios, o empresário Khalid Al-Zayani é uma personalidade de destaque. Ele é conhecido por seu papel no desenvolvimento do setor privado do Bahrein, e por sua contribuição para o crescimento econômico do país. Essas são apenas algumas das personalidades notáveis que emergiram do Bahrein ao longo dos anos. Cada uma delas deixou uma marca distintiva em suas respectivas áreas, inspirando gerações futuras e contribuindo para o avanço e o reconhecimento do país. Suas realizações são um testemunho do espírito empreendedor, criatividade e determinação do povo bahreinita. Ao longo dos séculos, o Bahrein tem sido uma nação que testemunhou uma rica história e uma evolução significativa. Desde as antigas civilizações até os tempos modernos, o país tem sido um ponto de encontro de culturas e influências diversas. O Bahrein passou por mudanças políticas, transformações econômicas e desafios sociais, moldando sua identidade e papel na região do Golfo Pérsico. O Bahrein possui uma história antiga que remonta às civilizações Dilmun e Tilos, que desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento comercial e cultural da região. Essas civilizações deixaram um legado arqueológico impressionante, que revela uma sociedade avançada e conectada. Ao longo da história, o domínio persa e árabe teve um impacto significativo no Bahrein, trazendo influências religiosas, linguísticas e culturais para o país. O domínio persa, em particular, deixou um legado duradouro na cultura e na identidade do Bahrein. Durante o período de protetorado britânico, o Bahrein experimentou uma transformação política e econômica, com a descoberta e exploração do petróleo impulsionando o desenvolvimento do país. A luta pela independência e a conquista da soberania foram marcos importantes na história do Bahrein. O desenvolvimento econômico tem sido uma prioridade para o Bahrein, com investimentos em diversos setores, como finanças, indústria, turismo e tecnologia. O país se esforça para diversificar sua economia e atrair investimentos estrangeiros, buscando garantir um futuro próspero e sustentável. O Bahrein é uma nação com uma história fascinante e em constante transformação. Sua rica herança cultural, desenvolvimento econômico,
e desafios políticos moldaram sua trajetória ao longo dos séculos. O Bahrein continua a se posicionar como uma nação dinâmica e resiliente, buscando garantir o bem-estar de sua população e contribuir para a região do Golfo Pérsico e para a comunidade internacional como um todo. O estudo e a compreensão da história do Bahrein nos permitem apreciar sua diversidade cultural, sua busca pela modernidade e seu papel como um importante centro regional. Se gostou desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história e cultura de todos os países do mundo. Deixe seu like e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Obrigado por sua companhia, te esperamos nos próximos vídeos.